Olá, galerinha do quarto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje, nós vamos ampliar os nossos conhecimentos sobre os processos migratórios para a formação do Brasil. Eu sou a professora Lana Coutinho e é um prazer estar com você para mais um encontro, meus amores. Na aula de hoje, nós vamos iniciar falando dos povos tupis. Os povos tupis, tia? Sim, era o povo que habitava esta regiãozinha aí que está sendo mostrada pelas setinhas, certo? Em 1500, o território da Bahia era ocupado pelo povo tupi. Esse povo vivia em aldeias, como esta da imagem, praticavam a caça, a pesca e a agricultura de subsistência, ou seja, apenas o necessário para sobreviver. O trabalho era dividido entre homens e mulheres, existiam atividades que os homens faziam e as atividades que as mulheres faziam. Eles também pintavam os corpos e usavam acessórios como pulseiras, colares e brincos feitos de sementes e também de penas das aves. Eles se banhavam várias vezes ao dia. Mas não era apenas o povo tupi que habitava o território brasileiro. O território brasileiro era habitado por vários grupos indígenas, como vocês podem ver aí na imagem. No litoral, destacavam-se os povos Guarani, os povos Botocudo, os povos Caigangue e os povos Tupinambás, certo? Quando os portugueses eles chegaram, houve um estranhamento entre os dois povos, entre os indígenas e também os portugueses, como é possível ver na imagem. Um estranhou a forma do outro se vestir, no caso os portugueses estranharam os indígenas nem se vestirem, Então houve esse choque entre as duas culturas. Mas os portugueses eles tiveram que se adaptar aos costumes dos indígenas. Por quê, Tielana? Ora, como eles não conheciam o território, eles precisaram estabelecer alianças em busca de segurança, alimentação e facilidades para extrair o pau-brasil. O pau-brasil era derrubado pelos indígenas e trocados por tecidos, facas e outros objetos, como vocês já estudaram nos anos anteriores. Porém, galerinha, os indígenas, eles se recusavam a cortar grandes quantidades de árvore. Por quê, Dilana? Porque eles não entendiam a necessidade que os portugueses tinham de obter lucro. E aí, isso vai gerar vários conflitos entre os indígenas e os portugueses. Os portugueses vão passar a aprisionar os indígenas e explorar a sua mão de obra, certo? E com o passar do tempo, os portugueses eles vão impor o seu modo de vida aos povos indígenas, meus amores. Na verdade, os indígenas passaram a ser vistos pelos colonizadores como um obstáculo. Por quê, Tilana? Porque eles resistiam, à colonização, à invasão de seu território. Então, por isso, ele era visto como um obstáculo. A partir de 1500, as terras indígenas que ficavam aqui, no litoral, elas foram ocupadas pelos portugueses para a extração do pau-brasil. Com o passar do tempo, por volta dos anos 1600 e 1700, começou a ocupação das terras indígenas onde hoje estão localizados os estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, aí nesse círculozinho, nesse entorno amarelo que Tielana fez. Quando foi a partir dos anos de 1750, os portugueses começaram a ocupar, as áreas dos chamados sertões, que é essa área aí em verde que fica na região norte, onde a setinha está mostrando, principalmente na região amazônica. E aí houve a construção de ferrovias e isso foi desalojando, os povos indígenas de suas terras. Continuando aqui, você deve ficar se perguntando, poxa, os indígenas não fizeram nada para defender seu território? Fizeram sim. Os indígenas resistiram bravamente e de várias formas, meus amores. Eles resistiram criando alianças,
fugindo para o interior das matas e até guerreando, como é possível ver nesta tela aqui intitulada Guerrilhas, né, que faz parte do álbum Gravuras de Viagens Pitorescas através do Brasil, de Johann Moritz, né, e ela é do ano de 1835. O processo de colonização das terras brasileiras, ele trouxe várias consequências para os povos nativos, né, para os povos indígenas. Por quê, Tchelana? Bom, porque centenas de grupos indígenas foram extintos, ou seja, deixaram de existir. Deixar de existir, tia. Por quê? Porque morreram, né? Muitos indígenas morreram por causa de doenças trazidas pelos portugueses. Doenças que para a gente hoje é simples, doenças como a gripe, o sarampo, a varíola. Mas na época os indígenas não possuíam defesa, né? O corpo deles, o organismo deles não possuía defesa contra essas doenças. Também morreram muitos indígenas por conta do trabalho forçado. E outros morreram em combate nas guerras para evitar, né, o domínio de suas terras. Mas desses três aqui, o que mais matou, o que mais contribuiu para o extermínio dos grupos indígenas foram as doenças trazidas pelos portugueses, certo? Uma outra consequência, minha gente, que nós vamos ver agora há pouco, foi uma redução, né, das áreas ocupadas pelos povos indígenas. Por quê, Tchelana? Parte dos indígenas que sobreviveram, né, ao processo de colonização tiveram que deixar suas terras e partir em direção ao interior, fugindo, né, dos portugueses. E uma das atividades que mais contribuiu para a redução das áreas ocupadas pelos indígenas foi o desmatamento, porque era preciso desmatar para abrir caminho para a exploração do pau-brasil, para abrir caminho para a chegada às minas de ouro, para as rotas comerciais. Então, tudo isso fazia com que os índios fossem obrigados a sair desse território e ir se proteger em outros lugares. Hoje, no Brasil, existem garantias dos direitos indígenas. Como assim, Tchelana? Existem leis no Brasil que garantem os direitos dos indígenas. O primeiro desses direitos é o direito à terra. Os indígenas, eles são considerados os primeiros e naturais senhores da terra. Então, existe leis no Brasil que garantem a demarcação de terras indígenas. E quando uma terra é demarcada, não pode ser invadida. Se for invadida, a justiça vai lá tomar as providências. A lei, ela também assegura o direito à educação para as crianças indígenas. No Brasil, né, em algumas aldeias, existem escolas como essa daqui, ó, que é do grupo Caiapó, que é a Escola Municipal Indígena do município de São Félix do Xingu, lá no estado do Pará. Nas escolas indígenas, né, algumas delas, os professores, eles são os próprios indígenas já habilitados, né, ou seja, preparados. E nas escolas indígenas, as crianças aprendem a língua deles, a cultura do seu povo, mas também aprendem a língua portuguesa. Sabe para quê? Para poder entender os que o não indígena fala e poder defender os seus direitos. Agora é hora da atividade, galerinha. Bons estudos e até a próxima aula.